Prezados alunos, bom dia novamente. Estamos aqui para continuar com o nosso tema Semana de 22, que nosso livro didático da Graça Proença, História da Arte, é o capítulo 25, Modernismo no Brasil. Como vocês sabem, minha aula não segue exatamente a sequência do livro didático, mas todos os conteúdos que ela menciona, os artistas que ela apresenta, estarão também em minha aula. Inclusive, um que eu faço com muito carinho, vocês sabem que eu sou ilustrador, trabalhei com ilustração minha vida toda, e ela dá uma importância aqui no final, a caricatura e o trabalho gráfico de J. Carlos. Então também vamos falar, além dos artistas, de artistas gráficos, certo? Então, vamos aos slides. Estou aqui com o professor Renan nos ajudando na aula, e vamos em frente agora com as imagens. A capa é a mesma, e damos sequência então com as fotos, uma pequena revisão do que já foi dado, aquela foto fantástica da exposição que a Tarsila faz no Rio de Janeiro, onde está Pagu, que já falamos dela, onde está Oswald de Andrade e Anita Malfatti. Essa foto é histórica. E rapidamente passando então, os slides não estão passando, foi. Esses slides todos já vimos, é apenas uma rápida revisão. Falamos aí da questão da importação da estética moderna e o nativismo, essa união entre estrangeiro e nacional, a busca que esses artistas estão dedicados, certo? Essa questão da semana de 22, eu insisto nesse ponto, era a comemoração do centenário da independência, que no ano que vem estaremos no bicentenário. Então, o que esses artistas estão fazendo, o seu trabalho, é a pergunta: o que é ser brasileiro? Diante do contexto de modernidade, que é o tema que a DEPA nos propõe, movimento da modernidade. O que é ser moderno? E, de algum modo, essa pergunta ainda está para ser respondida, é algo que estaremos sempre elaborando. Então, o que esses artistas estão nos dizendo sobre o que é ser brasileiro? Num contexto mundial, num contexto da cultura universal, certo? Então, as questões que eles propõem ainda estão válidas, e vamos, através desses artistas, então, tentar pensar o que estaremos comemorando no ano que vem, que Brasil queremos, que Brasil somos, certo? Então, nesse slide, eu apresento a exposição oficial no Rio de Janeiro, que era a capital, onde se fala muito mais do aspecto europeu, o eugenismo. O Brasil teria se purificado com as migrações. Então, a Semana de 22 de São Paulo tem outro perfil, acentuando justamente as nossas raízes, o índio, o negro, a cultura popular. Vimos uma gravação de Mário de Andrade, onde ele canta um pedido de esmola de uma pessoa pobre, uma pessoa miserável, uma mendiga, em Catolé do Rocha, na Paraíba. E ele, professor de dicção no conservatório, canta então aquela canção tão pobre, popular, singela. Essa é a Semana de Arte Moderna, arte popular, arte erudita, cultura popular, cultura erudita, cultura nacional, cultura mundial, internacional. Então, esse é o contexto que está apresentado também na Exposição Internacional de 22 no Rio de Janeiro. Chama atenção para o modernismo na América Latina, já falamos sobre ele mais extensamente. O Sul é nosso norte, a busca por nossa própria identidade, certo? Representado por esse trabalho do Joaquim Torres Garcia, uruguaio. Então, vamos aqui entrando nesses artistas que faltam. Já falamos de Oswald, de Mário, de Cavalcante, Anita e Vitor Brecheret. Agora vamos para Tarsila, Segal, J. Carlos, Guilde, que não está em nosso livro, mas eu tenho que mostrar para vocês, um grande artista gráfico, e Vicente do Rego Monteiro. Retrato aí de Oswald feito por Tarsila. Já falamos sobre Oswald, apenas para lembrar nesses slides. Autor dos manifestos. Oswald é um provocador, é um polemista, é o que escreve os manifestos antropofágicos, o pau-brasil. Então, é uma figura intelectualmente importante, não é um pintor, mas é um escritor, é um poeta, é um polemista. Mário de Andrade é uma figura intelectual de altíssima qualidade, já falamos sobre ele na aula passada. Falamos dos aspectos políticos que vão desde o espectro da extrema-direita, com o nacionalismo de um Plínio Salgado, fundador do integralismo, associado aos nazistas, né? Falamos sobre isso na aula passada, até Pagu, que é comunista, vai presa como terrorista na França, volta para o Brasil, consegue não ser extraditada para a Alemanha hitlerista. Então, no modernismo estão esses aspectos todos representados na Semana de 22. De Cavalcante, de quem teria partido a ideia da Semana de 22, aí está então a capa, já fazendo alusão a essas raízes, busca das raízes, quem somos, né? Do que estamos falando. E aí está então a primeira imagem sobre esse Brasil dos modernistas, um Brasil tropical, um Brasil alegre, um Brasil popular, um Brasil
do carnaval, até onde isso tem validade? Esse é o ponto que eu gostaria de apontar, de acentuar para vocês. O que é o Brasil hoje em dia? Ainda temos esses valores que a Semana de 22 buscou representar? Já falamos então de Victor Becheré, importantíssimo, autor de grandes monumentos, essa figura de Jesus que Mário de Andrade compra, e diante da reação da família que diz para ele: isso é pecado, isso é sacrilégio, como é que mostra Jesus de tranças? E ele então vai e escreve: a Paulo é desvairada, num rompante, né, de rebeldia, de raiva por conta dessa reação familiar. Já falamos de Anitta, vamos em frente, que a Anitta é uma artista mais simples, de certo modo, menos polêmica, então vai fazer um trabalho mais ligado à cultura popular, à história brasileira. Ela é modernista, mas não é polemista, ela tem um caráter diferente de Tarsila. A Anitta Malfatti, digamos, é mais humilde, o seu trabalho é mais chão, é mais simples. Então, vamos para a Tarsila, que é a artista mais importante desse movimento. Eu dou uma atenção muito especial a ela. E vamos ler então alguma coisa aqui rapidamente. Pintora e desenhista influenciada pelas vanguardas europeias, especialmente pelo cubismo, cria um estilo próprio, buscando uma pintura autenticamente brasileira. Ela não estava no Brasil na Semana de 22, ela chega logo depois. Então, em 22, depois da Semana de Arte Moderna, volta ao Brasil para descobrir o modernismo, entre aspas, no Brasil. Conhece Anitta, Mário Oswald e Menota del Pice, que é um escritor, e assim forma o grupo dos 5. Então, Tarsila, gente, por que tem essa importância diante dos outros artistas, inclusive internacional? Porque, além de ser uma artista talentosa, que está em busca da própria linguagem, ela vai sintetizar muitos aspectos dessa busca por uma identidade brasileira, mais do que outros artistas desse contexto do modernismo. Então vamos ver isso nos trabalhos, e é preciso dizer, diante inclusive desse retrato dela, que essas figuras, muitos eram da elite paulista, eram figuras ricas, mas Tarsila vai empobrecer com a crise da Bolsa de Valores de 1929 nos Estados Unidos. Então a história de vida de Tarsila tem também muitos fatos que enriquecem a própria arte dela. Então vamos à história. Mais texto, não dá para ler tudo. Tem a questão do Abapuru, que vai gerar a antropofagia, né? Ela faz de presente para o marido. Eu coloco alguns links, tem uma entrevista muito rica, muito interessante, e parece tudo tão simples. Ela fala, queria assustar, queria fazer um trabalho que assustasse Oswald, que era seu marido. Então pinta algo completamente fora da escala, aquela figura deformada. O Oswald fica impressionado, vão num dicionário tupi-guarani, encontra uma palavra Abapuru, que seria o antropófago, e a partir daí então toda a reflexão com relação a devorar o estrangeiro e assimilar então os seus valores e gerar uma cultura própria, certo? Então, essas são as questões que estão colocadas no texto, estará tudo no Ava para vocês lerem. Opa, voltamos à foto, passa. Gente, esse é o primeiro trabalho de Tarsila. A família manda ela para a Espanha, como já disse, eram ricos, para terminar o ensino médio, né? Na época, sua experiência na escola, no colégio. Isso é uma cópia que ela faz, claro. E já revela talento, habilidade técnica, impressiona muito as freiras do colégio, demora um ano para fazer esse trabalho, mas chama atenção para o que vem em seguida, que é um pouco o contraste entre religião e o erotismo, certo? É a própria adolescência, de algum modo, a busca por um ideal e, ao mesmo tempo, a sensualidade brotando nessa jovem, certo? Então, é interessante o contraste entre esses dois trabalhos, isso é muito humano. Então, aí está, Tarsila, estamos em ordem cronológica. Quando volta para o Brasil, vai estudar com Pedro Alexandrino, que é um pintor acadêmico, e vai desenvolver, então, técnicas e proporções, e aprender a desenhar o corpo humano, o brilho dos metais, certo? Então, tem esse período de aprendizado acadêmico, com Pedro Alexandrino. E volta para Paris, então, nesses primeiros anos, todo esse período de aprendizado. Aí está o estúdio dela na França, e na Espanha viaja, então. Aqui estamos em 1921, ela está ainda viajando e aprendendo, e vai então assimilando essa modernidade na pincelada, na paisagem, que é um pouco fovista ainda, certo? Essa liberdade técnica, né, que ela vai desenvolvendo. Então vamos ler alguma coisa. Vai para Paris para entrar em contato com a produção europeia, se aperfeiçoa, entra em contato com artistas importantes da arte moderna. Vamos em frente. A gente vê nesse retrato, tem algo do realismo, tem algo de Cézanne na liberdade da pincelada, certo? Então, vai saindo da academia, buscando sua própria linguagem, na Europa ainda. Muito fovista essa árvore, com suas sombras azuladas.
E Tarsila, ao mesmo tempo que faz aquela personagem popular, uma camponesa, na realidade esse é o mundo dela, é o mundo da Belle Époque, é o mundo da burguesia que está desfrutando desse momento de progresso com elegância, luxo, certo? Então volta para o Brasil e esse quadro retrata representação de umas flores que Mário de Andrade envia para ela. E ela estava com Anita Malfatti, as duas recebem essas flores e ela então pinta Margaridas de Mário de Andrade, já traz da Europa essa modernidade, é esse momento onde ela forma o grupo dos 5, vai conhecer o Oswald, se tornam amigos, amantes, e vão se casar em seguida, e chama muito a atenção, inclusive nessa entrevista que eu já citei, ela fala, Oswald era uma figura polemista, já falamos disso, e ela cita que ele era agressivo também, que ele falava mal das pessoas, ele vai brigando, ele briga inclusive com o Mário de Andrade, que não aceita depois o pedido de reconciliação. Oswald, nesse retrato, se mostra esse lado passional, certo? Esse lado, talvez, masculino, exageradamente, tem muitas amantes, e como já dissemos, ele se separa de Tarsila para ficar com Pagu, vamos ver isso aqui nesses trabalhos, inclusive. Faz o retrato de Mário de Andrade, é interessante comparar os dois, justamente esse aspecto passional, essa boca vermelha, esse olhar intenso do Oswald, contrastam com a frieza e a intelectualidade aqui de Mário de Andrade, que era uma figura muito mais pacata, muito mais intelectual, certo? Então, aqui já com Oswald, eles vão para a Europa, onde vão se casar, ainda escondidos. Tarsila se casa, estava esquecendo de citar isso é pouco citado na biografia dela, muito jovem, com um médico, que não permite que ela seja artista, que ela pinte. Então ela se separa, tem uma filha com ele, a sua única filha, e se dedica à pintura, não aceita essa condição do marido médico, certo? Então quando passa a ter esse romance com Oswald, eles fogem para a Europa, ela ainda não estava separada, e viajam pela Europa. Então ela tem contato com artistas importantíssimos, conhece Picasso, vai trabalhar e ser amiga de Fernand Léger e de outros importantes cubistas. Aí está ela na foto com Oswald, na viagem, e incorporando então esses elementos do cubismo enquanto viaja, retratando esse mundo europeu. E esse quadro, esse autorretrato é muito famoso, se diz que era um jantar, um almoço, um jantar, em homenagem a Santos Dumont, que já falamos, era um personagem da Belle Époque, brasileiro na França, riquíssimo também. Então ela chega com essa roupa deslumbrante, Tarsila tinha uma beleza tropical, uma beleza diferenciada, além da sua elegância. Então, esse trabalho retrata um pouco esse fascínio da figura feminina. E aqui, mais um retrato de seu marido Oswald, com um outro retrato que quis mostrar um pouco a Tarsila retratista, certo? Isso é um trabalho de grande qualidade, onde incorpora essa divisão do espaço, essa visão do cubismo, mas ao mesmo tempo respeita a psicologia dos personagens. É uma bela retratista. Aí está então o início do cubismo, nessa ida à Europa já com seu companheiro Oswald, onde se vê muito claramente a influência de Fernand Léger, que talvez alguns de vocês lembrem das aulas sobre cubismo. Faz a famosa A Negra, onde ela está inspirada, na realidade, nas negras que educavam as crianças, que cuidavam das crianças nas fazendas. Essa entrevista que eu já mencionei, ela diz, até é engraçado, ela diz, era muito fácil naquela época arranjar empregada. Então as fazendas tinham muitas empregadas que cuidavam das crianças velhas negras. Então ela se inspira um pouco nessas histórias, nessas contações de história, nessa criação dessas negras criadas. E aqui já estamos em outro movimento que é o pau-brasil. Vamos ao texto. Ela, quando volta para o Brasil, vem junto com eles um poeta francês, Blaise Cendrars, que eles conheceram lá. E com o turista, viajam pelo interior do Brasil, vão a Minas, passeiam por várias cidades, passam o carnaval no Rio de Janeiro. Então ela vai dizer, palavras de Tarsila: encontrei em Minas as cores que adorava quando criança, ensinaram-me que eram feias e caipiras, no ensino acadêmico, ninguém usa um rosa, um azul claro, mas depois vinguei-me da opressão, passando-as para minhas telas, o azul puríssimo, rosa violáceo, amarelo vivo, verde cantante. Então redescobre o Brasil com esse poeta francês, com essa viagem. Ela vai então, esse movimento já nacionalista do pau-brasil, ligado à modernidade, representando uma modernidade, como já dissemos, essa busca pela cultura popular e pela cultura erudita. Então está trazendo da Europa Fernand Léger, o tema da industrialização, mas com as cores caipiras brasileiras. E essas são suas anotações de viagem, enquanto viaja, retratando personagens, paisagens, vegetação, tudo isso vai sendo incorporado aos quadros. Aqui, por exemplo, uma imagem de ouro preto, uma aquarela, um trabalho feito ao vivo, certo?
Esse autorretrato é muito famoso, é lindíssimo, e eu coloco aqui um selo postal que eu fiz vários selos para os Correios e Telégrafos, na minha vida profissional como ilustrador, e quando tive que fazer o selo de Mário de Andrade, quis fazer uma referência a esse autorretrato de Tarsila, isolando o rosto de Mário nesse fundo abstrato, certo? Então, só para mostrar aqui um pouco do meu trabalho e como há uma sequência, há uma inspiração, uma referência sempre no trabalho que a gente faz. Então, ainda aqui em Pau-Brasil, a religiosidade popular, novamente aqui o registro dessa modernidade industrial, uma bomba de gasolina, mas com a simplificação das formas e com as cores trazidas pela nossa própria cultura, certo? Popular, mais alguns quadros nessa mesma linha. Essa paisagem é muito linda, com essa simplicidade geométrica. E chegamos já noutra fase, então, que é a questão do Abapuru, que já mencionamos, que ela faz o quadro para o seu marido, e a pintura, então, estimula o escritor a fundar o movimento antropofágico. A figura simbolizou a antropofagia, que propunha a digestão das influências estrangeiras, uma atitude ritual, como se fosse algo dos índios do passado, que devoravam os inimigos para incorporar suas qualidades, certo? Essa foto eu mesmo tirei, vou mostrar em seguida. Então, são os trabalhos da fase antropofágica mais geométricos, mais simplificados, mais referentes à nossa cultura mais básica, à nossa paisagem, nossos mitos, certo? Então, trabalhos da fase antropofágica. Esse é interessante porque até tem a ver com a Praça dos Cristais, no quartel-general. Não sei se vocês fazem associação, todos devem conhecer. Então, essas referências que se mantêm na cultura, certo? Então, fase antropofágica, com essa simplificação geométrica, referência à nossa natureza abstrata. E Tarsila, então, depois que Oswald a abandona para ficar com Pagou, já falamos desses assuntos, ela também tem a perda financeira com a quebra da Bolsa de Nova York, como já falamos. A família perde tudo. E é curioso, porque nesse momento Tarsila se associa a um outro companheiro, que é um companheiro que vai com ela para a Rússia, ligado ao comunismo, e é a chamada, então, fase social de Tarsila, certo? Essa imagem que eu estou mostrando aqui é um cemitério na Rússia. Então, ela vende alguns quadros para viajar com seu novo companheiro, um psiquiatra, Dr. Osório César. Então, vão a Moscou, Leningrado, Odessa, Constantinopla, Belgrado, Berlim e, por fim, Paris, onde tem que trabalhar como operária, pintora de paredes, para juntar dinheiro e voltar para o Brasil. Então, voltam para o Brasil e essa é a sua fase social. Depois ela recupera sua propriedade, já será uma outra fase também na sua arte. Famosíssimo Operários, justamente essa fase influenciada pelas questões sociais, certo? E aqui novamente segunda classe, os migrantes, né, o problema das secas. E já separada do psiquiatra do qual acabamos de falar, seu companheiro, vai se juntar com o escritor Luiz Martins, 20 anos mais jovem do que ela. Já será uma nova fase na sua vida. Ficam juntos até os anos 50. Um companheiro que acompanha ela uma boa parte de sua vida. E aí temos então mais um retrato de Tarsila. Eu acho sempre belos os retratos dela. Os personagens estão vivos ali. O retrato tem alma. Então, ainda nessa fase social, já com esse novo companheiro, talvez até refletindo uma certa felicidade familiar. Então temos um orfanato, mas tem a ideia das crianças sendo cuidadas, a ideia do trabalho com as costureiras, a ideia da maternidade. Esse trabalho é muito inspirado em Portinari, já é um certo realismo, expressionismo, ao retratar o sofrimento do trabalhador, certo? É um trabalho um pouco diferente da linha da Tarsila. E os anos 40 e 50, ela já separada, né, está para se separar desse novo companheiro, e vai ter um trabalho, vamos lá, vamos ler. As inquietações do período pau-brasil da antropofagia, que acabamos de ver, são reformuladas. Os temas rurais voltam de maneira mais simples, como praia e primavera, as figuras são agigantadas, vamos vê-las, ela segue as deformações, mas num tratamento mais acadêmico, é um trabalho diferente também de Tarsila. E nesses quadros, então, veremos esses corpos distendidos no espaço infinito. Vamos aos trabalhos. Esse, então, é ainda esse companheiro Luiz Martins, que acompanha ela durante cerca de 30 anos, também um belo retrato. A fase
nessa fase, como já disse, os trabalhos têm uma certa simplicidade. É como se Tarsila fosse superando as crises. Começa com antropofagia, fase pau-brasil, fase social, e aqui no final da vida parece que vai aquietando. E essas referências populares vão sendo retrabalhadas, ela volta a recuperar a posse de suas fazendas, vai morar lá, já separada, então o trabalho vai refletir esse período de certa harmonia, de certa tranquilidade. Aqui incorporando geometria que ela já absorveu, e esse então são os trabalhos dos quais estávamos falando, onde as deformações do Abapuru parece que ganham uma justificativa pela perspectiva, certo? É uma fase, são alguns trabalhos curiosos de Tarsila, pouco conhecidos, talvez não seja a melhor fase dela, esses especificamente. Então, o Neo-Pau-Brasil é esse momento onde ela volta para a fazenda e vai recuperar sistemas populares com trabalhos harmoniosos, purificados, temas regionais, certo? E vai fazer murais nacionalistas a pedido do governo de São Paulo, certo? Com temas então ligados sempre à nossa tradição cultural. Gente, fechando então Tarsila, uma artista, como eu disse, para a qual eu dou a maior atenção, e o fim da vida dela é um pouco trágico. Ela perde a filha, perde a neta em acidentes e por doença, e ela mesma faz uma cirurgia em 1965 que deixa ela paralítica. Então, os últimos anos são de sofrimento, e é curioso porque ela se aproxima de Chico Xavier, se torna espírita, inclusive vende os trabalhos, com uma parte do dinheiro vai para as obras sociais de Chico Xavier, e eu sinto com esse trabalho final aqui, que até nisso Tarsila é tão brasileira. Então, recado de Tarsila, o que é ser brasileiro? Suas imagens de algum modo nos falam sobre isso. Gente, não posso deixar de mencionar rapidamente, o professor Renan já mostrou para vocês, quando estive em Chicago estudando inglês por um mês, havia uma exposição sobre Tarsila no Art Institute, um dos maiores museus do mundo, e gosto de mostrar porque aqui fica evidente, Tarsila aqui está do lado de Rodin, a importância dessa artista. Então, essas imagens já foram mostradas, vou passar rapidamente a exposição de Tarsila no Art Institute, alguns anos atrás, exposição maravilhosa com os quadros mais importantes, mostrada com grande limpeza, com grande qualidade museológica, fotos que eu tirei dos próprios quadros, gosto de mostrar porque no original a gente vê a qualidade da pintura, não é somente a questão social representada no tema dos operários, mas a qualidade com que ela faz cada retrato, cada pincelada, certo? Cada representação. E nessa exposição, esses álbuns de desenhos, os livros publicados, tudo isso mostrado com grande esforço documental. Então, já falamos das viagens dela, lá estavam os álbuns desenhados, os cadernos de desenho. E termino aqui então com esse quadro maravilhoso sendo observado em Chicago por uma norte-americana. Vamos a Lhasa Segal, não temos muito tempo, mas vamos em frente. Como eu já disse, Tarsila merece uma atenção especial. Esses próximos artistas, vamos vê-los em ordem cronológica, mas sem tanta biografia. Segal é um artista maravilhoso, ele chega ao Brasil já pronto. Da Lituânia, né? Naquela época era um país, era uma região que tinha independência. Ele vem para o Brasil fugindo das perseguições, né? Dos pogroms, dos massacres dos judeus na Alemanha, na Rússia. E vem para o Brasil porque a sua família já morava aqui e vai se casar com uma Klabin, que é uma família de alto nível social de São Paulo, certo? Então, quando ele chega ao Brasil, ele já chega pronto. E vai fazer, então, esse é um retrato de Lucy, uma de suas grandes modelos, um grande escultor, artista gráfico e pintor. Então, aqui está em ordem cronológica, eu tenho certeza que vocês vão admirar Segal. Aqui ainda ele na Europa, retrato de mulher, seu aprendizado acadêmico, estuda na Alemanha, certo? Tem um aprendizado formal de altíssima qualidade. Aqui vemos mais um trabalho dele ainda nos seus inícios, figura de um grande violonista, extrema qualidade técnica. E aqui ainda, antes de vir para o Brasil, qual é a data exata que ele vem para o Brasil? Às vezes me foge. Chega em 1923, ele vem definitivamente, mas em 1917, em 1913, ele faz a primeira exposição de arte moderna no Brasil. 17 é de Anita Malfatti, aquela criticada por Monteiro Lobato. Então, ele vem para o Brasil em alguns momentos, mas fica definitivamente no Brasil a partir de 23. Então, aqui ainda está na Europa e com esses temas populares ou trágicos, melhor dizendo, do expressionismo, Asilo de Velhos, aqui ainda na Europa, Margarete, grande qualidade dos trabalhos. Aqui já então, pouco antes de vir para o Brasil, expressionista, certo? Vocês veem que ele começa com um trabalho acadêmico, mas por conta da modernidade, das crises sociais, da crítica social, do expressionismo, ele também incorpora esses elementos de tragédia. E, claro, como judeu,
está representando aqui seus avós, com toda essa melancolia, certo? Da tristeza causada pelas opressões, né? Que estão conhecidas por todos nós. E aqui chamou a atenção para essa riqueza técnica e formal do Portinari, do Segal. Ao mesmo tempo que ele tem o trabalho acadêmico, de repente se permite fazer um trabalho quase infantil, mas vemos na riqueza da composição, das cores, até na simplificação do desenho, todo esse treinamento acadêmico, que permite ele exercer com grande liberdade esse expressionismo, essa busca por expressar e não apenas por representar, certo? Aqui está então, fiz um apanhado para vocês verem a riqueza do trabalho de Segal, que vai da academia até quase o abstracionismo, mas é um figurativo. Em algum momento aqui ele será abstrato quando faz os salões da burguesia paulista nas suas festas, certo? Então aqui é um trabalho abstrato justamente porque tem uma função decorativa, vai estar na parede, vai estar no teto, não é pintura de cavalete. Então esse é o único trabalho abstrato que eu conheço pelo menos de Segal. Ele vai fazer umas representações de montanhas, de bosques, que tendem à abstração, mas sempre tem um título, sempre é figurativo. E no Brasil ele vai dizer que se encanta com a cor. Percebe que ele vai saindo daqueles tons de terra do expressionismo e vai incorporando então a riqueza da nossa natureza e do nosso povo. E vai retratar então, mesmo que seja um morro de favela vermelho, com essa vitalidade e essa beleza, nessa maternidade. E aqui a admiração pelo nosso povo também. Essa é a pergunta: o que é o Brasil, meus jovens? Que Brasil queremos? Que Brasil sentimos? Que Brasil queremos representar, cultivar, cultura? Então, esses são os artistas trabalhando essa identidade. Aqui um autorretrato, ele já está no Brasil, e me chamou a atenção pela qualidade, pela própria intensidade desse olhar, o artista buscando no olhar essa expressão, certo? Retrato dele de Mário de Andrade, com referência ao modernismo atrás, famosíssimo Bananal, e chama a atenção para a tristeza que Segal não consegue escapar dela, talvez pela sua história como judeu, mesmo quando representa a natureza brasileira, há uma tristeza, há uma melancolia que a gente vê muito claramente nesse rosto. E esses trabalhos, confesso, são os que eu mais gosto, esses dois que vêm aqui. Aqui eu acho que a paixão dele pelo Brasil e pelo afeto brasileiro está bem representada. Mãe Negra e Casal. Nessa época, a região do Mangue, no Rio de Janeiro, eram os prostíbulos. Eu sempre penso, vou falar sobre isso para meus alunos, mas depois de mostrar para vocês a boemia de um Toulouse-Lautrec nos prostíbulos da França, não faz sentido não falar sobre isso também no Brasil. Já dissemos que esse contexto, naquela época, tinha uma vitalidade que hoje em dia é difícil até da gente imaginar, mas então esse cotidiano do porto, das prostitutas, dessa boemia, chamamos assim, esses artistas, assim como de Cavalcante e Segal, vão ter que retratar, faz parte do mundo deles também. Então, seguimos em ordem cronológica e quis mostrar desenhos e gravuras. Então, aqui são quadros sobre migrantes, terceira classe, chama atenção para o tamanho desse militar, desse marinheiro acima e o povo embaixo dos migrantes tão pequenos, a autoridade realçada pela escala. E aí está então o Mangue, chama atenção para essas figuras nos extremos. Ali na janela da esquerda parece que é um homem, talvez tomando banho. Na janela da direita temos o perfil de uma mulher negra, as mulheres olhando pelas persianas, gravura em madeira. Novamente aqui os migrantes, ele vai alternando, é curioso, ao mesmo tempo que retrata o Mangue, retrata a miséria dos migrantes e suas famílias. Grande artista gráfico, com a sua síntese, consegue passar esse clima de tragédia, de penúria, e nos seus retratos, grande melancolia, seu grande modelo, Lucy. Grande escultor também, representando nessas figuras duplicadas, né, essa ideia do relacionamento, da afetividade. E aqui é o cenário para um espetáculo de dança. Quis mostrar para vocês sentirem essa variedade técnica desse artista. E ele aqui no seu ateliê chama atenção para a modernidade do formalismo da arquitetura, do qual ainda teremos de falar quando avancemos e vamos falar da arquitetura modernista. Então, esse ateliê traduz muito claramente essa racionalidade, certo? Que é um dos aspectos da modernidade. Aqui estamos falando desses artistas tão afetivos. O formalismo da nossa modernidade é um pouco a parte dessa semana de 22. E aí está então, já chegando ao final de Lázaro Segal, um dos seus quadros mais famosos, Os Migrantes, certo? E aqui alguns detalhes para vocês sentirem a qualidade
dessas pequenas cenas onde ele mostra o sofrimento de cada personagem, são detalhes desse quadro, e ao mesmo tempo a beleza quase abstrata desse mar, desse céu, dessas linhas, certo? Então fechamos Segal, que tem esse aspecto trágico, e vou rapidamente ainda falar pelo menos de J. Carlos, que é o contrário. J. Carlos é a Belle Époque, é a alegria do Rio de Janeiro, é a transformação social pelo que passa o Brasil no começo do século, certo? Então vamos lá. J. Carlos é o mais original caricaturista brasileiro da primeira metade do século XX. O humor, a rapidez e a clareza de seu traço registram as mudanças de costumes ocorridas no Rio de Janeiro na virada do século XX. Ao longo de sua carreira, faz a crônica do processo de urbanização da capital e os seus efeitos sociais. Seus desenhos testemunham o surgimento do telefone, da fotografia, do chopp, do samba, do bonde elétrico, do automóvel, do cinema, da rádio, do avião, do futebol, da praia e do carnaval. Vamos às imagens, os textos no AVA para vocês, com os links. Uma das figuras mais bonitinhas, mais bonitas, significativas é a Melindrosa. Ele faz essa mulher da Belle Époque sempre com um pega-rapaz, que se chama esse cabelinho no meio da testa, com esse chapeuzinho, e é uma espécie de jovem. Eu tenho um texto que eu esqueci de ler em algum momento, eu acho que eu ainda falo sobre ele em algum momento. Vamos lá. Então aí está a Melindrosa, que tem a ver com essa questão da liberdade da mulher, que já começamos a falar no impressionismo. A mulher deixa de ser de ter aquele papel submisso e assume um papel social muito mais dinâmico e representativo. E aqui temos a extrema beleza ligada ao Art Nouveau e ao Art Deco, que é uma arte decorativa mais geométrica, certo? Com essas cenas do cotidiano. Faz capa das principais revistas para todos, o Cruzeiro, e aqui chama a atenção que ele, ao mesmo tempo que retrata a burguesia em seu momento de lazer, de consumo, de diversão, ele retrata também os populares. Então temos aqui uma cena quase de favela, e é interessante, é o negro beijando uma branca. Ele retrata esses aspectos sociais com grande riqueza. Aqui novamente temos uma cena lindíssima, ligada à beleza do traço do Art Nouveau, e do lado uma negra, talvez uma cozinheira no trabalho. Ele transita por todas as classes sociais, um artista maravilhoso, J. Carlos. Aqui, por exemplo, essa capa da revista Para Todos é algo que hoje em dia talvez ele fosse preso por causa disso, porque ele mostra esse negão como se fosse quase um gorila, mas olha a elegância do negão, vestido de branco a caráter, algodão, e olhando para essa bela jovem que passa com sua roupa ao vento. É muito livre. O que é o Brasil? Faço a pergunta para vocês. Temos esse humor? Teremos ainda essa liberdade de rir de nós mesmos, de nos representar com essa alegria, com essa elegância? Parece que são valores a serem recuperados. E aqui dois aspectos. Um, o consumismo na revista Para Todos. E aqui do lado, gente, vou chamar a atenção para um aspecto muito polêmico, porque esse desenho aqui à direita se chama Cocaína Club. Está escrito ali em cima à direita, porque naquela época não era proibido. E a burguesia utilizava nos seus momentos de lazer. Então essa representação, como se fosse um clube noturno, que tem um avião, um trompete, carros, ônibus, gente dançando, luzes que aparecem, é um pouco essa decadência da qual já falamos, do modernismo, certo? Da modernidade. Falamos disso na França, quando falamos do decadentismo, dos dandies, da arte pela arte, do excesso de elegância, certo? Já falamos disso na Europa lá atrás. E aqui esse aspecto quase alucinado, quase alucinógeno dessas capas de J. Carlos, mas lindíssimas com essa figura e com essa espécie de borboleta mergulhando nessas formas. Esse desenho infantil eu quis mostrar para lembrar vocês. O Walt Disney, quando esteve no Brasil, quis levar J. Carlos para Hollywood. Ele não aceitou. E se diz que o Zé Carioca, personagem brasileiro desenhado nos estúdios de Walt Disney, seria inspirado nos personagens de J. Carlos. Foi também grande caricaturista político, falando sobre as guerras mundiais, criticando a situação política nacional e internacional. Aqui algumas caricaturas, é muito interessante ali em cima Mussolini, Hitler e Hirohito, a tríade do lado do fascismo europeu, certo? E do Japão, e algumas outras caricaturas. Grande caricaturista e grande artista gráfico. Ele desenhava as letras à mão, fazia marca das revistas, não era somente desenhista, era também tipógrafo, artista completo. E esse trabalho, eu encerro aqui a aula sobre J. Carlos. É muito curioso, em sala de aula a gente conversava sobre isso, porque é justamente o dandy, aquela figura masculina própria do decadentismo, com excesso de refinamento, que ele chama de
José Maria, está ali escrito com aquela letra dele, José Maria, certo? Esse homem delicado. E aqui à esquerda, Maria José, a mulher fumando, com a mão no ombro aqui, um pouco autoritária. Então esse contraste é muito, muito curioso, ele representando aqui José Maria e Maria José. Aí está ele, morre trabalhando, fazendo uma capa para um sambista, tem um ataque do coração. Aí está o grande J. Carlos. Fechamos por aqui hoje então, ainda temos mais uma aula sobre semana de 22 na próxima semana.